Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Bem Viver. E hoje temos como tema um número elevado de divórcios. Como anda a nossa sociedade, como os nossos jovens têm se comportado. Eu tenho comigo o jurista Paulo Marques. Seja bem-vindo ao programa Bem Viver. Muito obrigado. E a terapeuta de casais Iracelma Teles. Seja bem-vinda também ao programa Bem Viver. Muito obrigada. Bem, o nosso tema de hoje é o número elevado de divórcios no nosso país. Iracelma, vou dar prioridade às mulheres. Como mulher, como vê o conceito de família e conjugalidade? Bem, o conceito de família e conjugalidade, eu olho por uma perspectiva como terapeuta de casais, porque eu acho que nós temos que ter uma visão ampla sobre família, sobre casamento, sobre viver a dois, porque assim, uma coisa é viver a dois com um homem e outra coisa é ter conceito de família. Exato. Eu olho muito para essa perspectiva, porque se eu vou para um relacionamento e decido viver a dois, é muito diferente de ter um conceito de família. Muitos são os casais que vivem a dois, mas por não ter conceito de família, não tem comprometimento com a família e com o relacionamento. Como distinguir os dois, exatamente? Exemplo, eu estou a me relacionar com um homem, eu quero essa pessoa, quero este homem quer a mulher que está na frente dele. Então vão se relacionando e quando chega a altura de estar no casamento, os homens ou as mulheres não têm comprometimento com a família, não sabem o conceito da família, não sabem que é necessário chegar cedo a casa para comer com os filhos, para estar na mesa com a esposa. Então tem uma vida, como é que eu posso dizer, casados, mas com comportamentos e ideologias que não têm nada a ver com a família. E que isso começa de base também, não é? Exatamente. Os pais prepararem os filhos. Se eu sou uma mulher ou um homem que entra para o casamento e tem um conceito de família, eu vou viver a dois, mas respeitando algumas regras que são importantes para a família, como, por exemplo, ter hora para chegar, ser fiel, ter atenção à esposa, ter atenção aos filhos, não entregar toda a responsabilidade da educação dos filhos à mulher. Então, mas essa questão, quando estamos perante um homem que não tem esse conceito, nós não temos que culpabilizar. Nós temos que olhar para este homem não só como uma pessoa errada, mas como vítimas de conceitos, de ideologias e de crenças também, porque nós quando estamos numa família, todo o comportamento de pai e mãe torna-se algo que vem nos trazer crença, que vai criar também paradigmas. Exato. E que também faz com que as pessoas desenvolvam isso no casamento. Exemplo, sou uma menina, vejo que a minha mãe não tem atenção com o meu pai, e eu olho para a minha mãe e digo, não, quando eu crescer eu não serei assim, eu terei mais atenção com o meu esposo, porque isso cria problema, porque isso me cria dano. Só que, infelizmente, a mesma filha que nega essa situação, que não quer passar por essa situação, ela acaba por repetir padrões, ela acaba por ter acarreta toda a informação. Por causa da formatação que tais comportamentos e exemplos dos pais possam vir criar na vida desta mulher. Exato. Paulo, na esfera jurídica, o casamento, o que é? Primeiramente, agradecer pelo convite que me foi formulado. O casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo da plena comunhão de gozo de vida. Mas também queria aqui ressaltar a definição da família, porque a família é um núcleo fundamental da sociedade. E já que o tema é o divórcio, o número elevado de divórcio, eu gostaria também de chamar aqui a definição do divórcio de forma resumida. O divórcio é o rompimento legal do vínculo do casamento. E hoje em dia parece que na nossa praça em Angola isso parece algo parque banal, de diversão, não é? Exatamente. As pessoas não levam essa questão com a responsabilidade que tem que se levar, e isso é muito preocupante para nós, a quem de direito possa assim dizer. E eu acho que elementos fundamentais que deveriam constar no casamento não vimos, não tem tido com a maior observância. E também não só, as pessoas casam-se não preparadas para casar. As pessoas não olham nos seus companheiros como marido. Então, essa é uma situação que tem me preocupado muito, porque a nossa sociedade hoje em dia vive de padrões, como disse aqui a minha colega, porque
se o Beltrano ou Cicrano vai casar, eu também quero. Exato. E hoje em dia a sociedade está assim, o Beltrano casou, o fulano casou, então também eu vou casar, eu quero casar. E, ao fim do cabo, quando chegamos dentro do relacionamento, dentro do casamento, não é aquele mundo que nós outrora achamos, porque nós criamos uma certa utopia do casamento, que é um mar de flores, e não paramos para pensar que tem os momentos difíceis. Eu aponto alguns elementos também que hoje em dia são as grandes causas do divórcio. Temos exato. aqui o fator sexo, que também por hoje é um tabu por parte de muitos, a fidelidade, e também a minha colega que é Iracema disse, o compromisso que temos um para o outro, e nesse caso o dever de cooperação, que o Código da Família elenca muito bem, o dever de cooperação, porque acabamos então atribuindo as certas responsabilidades a um dos cônjuges, posso assim dizer, e acabamos matando o casamento. Logo que o princípio da igualdade, o dever de reciprocidade no casamento deve estar nivelado. Exatamente. Eu falou muito bem, frisou que hoje em dia os casamentos estão muito por ilusão, estão muito por a família tem condições, não está aquele misto de emoções, de amor, de enfrentar a barreira. Como separar isso? Como identificar, Iracelma? Bem, antes de te falar da questão da identificação, eu acho que os casais, ou as pessoas em particular, mais do que ter amor, mais do que sentimento, as pessoas têm que ter responsabilidade. Porque eu posso amar e posso falhar mesmo amando. Existem muitos homens que traem, muitas mulheres que traem, muitas pessoas que portam-se muito mal no relacionamento, mas amam as pessoas. Exato. Elas amam, mas dão aquilo que têm. Eles amam, mas dão exatamente aquilo que têm. Então tem que haver a responsabilidade, comprometimento, e a pessoa tem que saber o que quer realmente. Eu vou me casar. O que é que eu quero realmente? Por que que eu vou me casar? O que que eu vou encontrar no casamento? Eu devo me preparar para casar. Eu devo me preparar para lidar com o casamento. Porque o casamento tem que ser levado com responsabilidade. Se nós não tivermos responsabilidade, nós não vamos conseguir dar certo no casamento. E outra coisa, quando nós estamos a falar das questões que criam divórcio ou problemas no casamento, nós precisamos perceber que o casamento não é o problema. O casamento não é o problema. O problema são as pessoas. Exatamente. Quem é a pessoa que se vai casar? Um jovem bonito, uma jovem bonita que achou que vamos ter uma casa, vamos nos casar e está tudo bem. Quem você é? Que padrões tem? Que conceitos você tem? Que crenças você tem? Exemplo, existem homens que vão para o casamento e que dizem assim, mulher não se presta muita atenção porque senão vai te subir a cabeça. Exemplo. Não se pode entrar na casa da mulher ou do que o pai deu. Sim, não se pode entrar na casa do pai deu. Quer dizer, são crenças inconsciente cultural. Aquilo que se fala das mulheres, aquilo que se fala dos homens, você está a ouvir, você está a ter uma crença, é tão inconsciente que você não sabe. Logo quando a esposa quiser te dar um conselho, fazer um reparo, você vai logo com agressividade, você vai querer mostrar que és um macho e que tem que ter hierarquia no casamento. Não, você faz isso inconscientemente. Por quê? Porque você não está preparado, você não se preparou e você não sabe o conceito de família, de casamento. Você não sabe que mais do que sermos um casal, nós somos parceiros. Então, como identificar? Se estamos em um relacionamento onde, no princípio do namoro, te diz que vai chegar às 10 horas, chega às 12 horas, não tem compromisso, é bom identificar. Se diz uma coisa, por exemplo, vou comprar tal coisa, não compra, promete-te algo, não faz. Exato. Então nós estamos perante um ser humano que não tem palavra, estamos perante um ser humano que não tem comprometimento. Então, nesses aspectos nós precisamos começar a dar conta, porque as mulheres, ou os homens, mas digo mais as mulheres, levam muito os relacionamentos com o coração. No coração só tem carne. Nós temos que levar os relacionamentos com mente. Nós temos que ficar atentos aos sinais. Existem sinais que você consegue dar conta que está perante a uma mulher ou um homem com responsabilidade. Então, há aqui uma chamada de atenção para que as pessoas então possam ser assertivas. Sim.
Dando precedência à pergunta que a Cláudia fez à Iracelma e cumprindo com a formalidade que a mesma requer, eu chamo aqui um elemento principal que hoje em dia, por hoje, eu identifico isso e que falta muito nessa geração, é a questão da consistência. O que é ser consistente? Eu acho que as pessoas deviam fazer essa auto-pergunta, porque para termos uma relação, nós devemos ser consistentes, não só em relações amorosas, isso devemos pegar e levar em todas as áreas das nossas vidas, porque a quanto de certas situações que o casamento vem a nos apresentar, o que nós pensamos é logo, vou desistir. E quando pensares em desistir, tu tens que lembrar do porquê que tu começaste. Então, eu devo ser consistente naquilo que são as minhas decisões. Devo ser consistente no meu comprometimento. Estou a entrar agora na esfera daquilo que foi a abordagem da minha caríssima Iracelma. Então, se eu perante aos testemunhos, nesse caso, perante a minha família, eu jurei certas palavras e disse que eu deveria, sim, arcar com tudo aquilo que o casamento posteriormente iria trazer. Então, eu devo ser consistente, mas falta-nos isso. E, ao fim do cabo, nós estamos com saltos, caídos na lama, porque por falta de consistência. E isso é uma questão que se deve analisar, é uma questão que nós devemos parar para pensar antes de tomar uma decisão, porque o casamento não é uma brincadeira, o casamento é um ato de responsabilidade. Envolve famílias, envolve muita coisa. E não obstante disso, são pessoas quando com se tem filhos no meio, torna-se mais diferente. E depois nós vamos ali para construir o que é que nós queremos, afinal de contas. Então, nós devemos pegar essa questão da consistência e levar para conosco ao longo do casamento. E o divórcio na perspectiva sociológica judicial, acredito que também é muito o que se diga. Há muito que se diga assim, porque hoje em dia a nossa praça tem vivenciado tiroteios de divórcio, posso assim dizer, e um deles são os divórcios litigiosos, porque muitas das vezes a outra parte quer e a outra não quer, então entra em um certo conflito para requerer o divórcio. E por aí fora. E o divórcio, posso assim dizer que o divórcio traz muitas consequências, sobretudo quando há crianças dentro desse lar, e o divórcio é requerido após 3 anos a partir da data da celebração do casamento. E hoje em dia é o que mais temos constatado: a pessoa casou e outrora já não está mais com a pessoa, mas tem que esperar primeiro passar 3 anos para requerer o divórcio, mas a pessoa ainda pode recorrer à anulação do casamento. Isso em um mês, né? Sim, depois de casar tem... A anulação do casamento pode ser em qualquer tempo. Eu falo isso com base ao artigo 268 do Código Civil. Eu julgava que era depois de se casar, tem um mês para anular. A anulação do casamento pode-se requerer a qualquer tempo, a qualquer momento, e a quem interessar podem constatar lá esse artigo e salvo melhor opinião, como dizem os juristas, né? É tudo. O conflito interparental, ou seja, a repercussão familiar tem muito peso, Iracelma? Tem muito peso. E é algo que tem criado muitos problemas, porque quando eu recebo no meu consultório, por exemplo, 50 casais, eu acho que 45 casais têm problema que não tem só a ver com a esfera do casal, mas sim mais alargado com as famílias, cunhadas, entre cunhados, sogros, principalmente as sogras com as noras. Temos tido esse problema porque é uma irrivalidade muito grande na questão de noras e sogras. E já agora o porquê, Iracelma, disso? Será que é o fator de... Só o fato de já ter 2 mulheres ali já balança? Não, eu acho que as duas não conhecem o seu papel e o seu lugar na vida do homem que está no meio. Porque se toda sogra colocasse no seu lugar e toda mulher nora colocasse no seu lugar, por exemplo, a nora entrou para o casamento, o que tem que ter patente na mente é: devo respeitar a minha sogra, devo olhar para a minha sogra como mãe, porque é mãe do meu amado, do amor da minha vida. O amor da minha vida hoje está lindo e maravilhoso. Tem uma mãe que perdeu noites, tem uma mãe que gastou tempo, tem uma mãe que enviosou o seu destino, tem uma mãe que deixou de sonhar
Para quê? Para que o homem amado estivesse aqui, para que eu tivesse este homem educado, este homem informado. Eu devo respeitar essa mulher, eu devo respeitar a hierarquia, eu tenho que colocar a minha sogra no lugar dela por direito. E a sogra também deve conhecer o seu lugar. A sogra precisa saber que, desde o momento que a mulher, que o filho assume um compromisso, o filho deixa de fazer parte do agregado dela e constitui o seu próprio agregado, não é isso, senhor jurista? Constitui o seu próprio agregado, então deve haver respeito. A sogra precisa olhar para a sua nora como filha mesmo, respeitar como filha e tentar colocar-se no lugar desta mulher e não criar impedimento nem situações. E outra coisa, entender que o filho vai continuar a ser seu filho, minha sogra. Sogra. Não tenho sogra, né? Minha sogra já é. Eu não pensei que a terapeuta está dando recado, atenção, tem que salvar isso. Exato. Aqui em Luanda acontece muito essas coisas. Não tenho sogra, infelizmente. Não é? Mas, enfim. Então, a sogra precisa colocar-se no seu lugar, precisa respeitar o papel e o lugar da nora, precisa ter comportamentos e ações de uma mãe, não pode criar situações na família do filho, não pode ter competição. Eu conheço sogras que competem mesmo com as noras. O filho comprou um carro para a nora, como é que é a marca? Não dá para falar marcas, né? Por causa da publicidade. Compra um carro. E já é motivo de falatório. E quer inclusive um carro parecido com o da nora. Quer fazer as compras na casa da nora. Quer determinar exato. Na casa da nora. Então isso cria problemas. Eu sou terapeuta de casais. Tenho uma família linda, graças a Deus. Mas se eu tivesse uma sogra que não tivesse a capacidade de se colocar no seu lugar, eu acho que não teria problemas, mas seria um constrangimento para mim. Exato. Então eu acho que as sogras precisam ter a capacidade de analisar os ambientes. O que é que eu tenho proporcionado na vida do meu filho, na vida da minha nora. Existem até sogras que não permitem que os filhos cresçam. Os filhos continuam a mamar, não desmamam os filhos, e o filho está em casa da esposa, mas espiritualmente, psicologicamente, ainda está com a mãe, ainda é um filho em casa. Então, eu, como disse muito bem a pergunta, um dos grandes problemas tem sido isso, mas eu acredito, se cada casal, principalmente o homem, adotar o posicionamento de pai, líder da família e ter a capacidade de separar as águas, colocar a mãe no seu lugar de mãe e colocar a sua esposa no seu lugar de esposa e fazer com que as duas se apercebam que é um amor diferente, que ama as duas e que as duas, inclusive, precisam respeitar-se. O homem também tem que ter a capacidade de falar com a mamãe: mamãe, você não está agindo bem com a minha esposa. Mamãe, respeita ela para que seja respeitada. Mamãe, não estou a gostar. Não é ver a tua mãe a portar-se muito mal com a sua esposa e fazer olhos de marcador. Isso não se faz. Acaba por ser um dos fatores também encadeadores do divórcio, não é? Sim. Eu, por acaso, quis tocar nesse assunto enquanto a Iracelma falava. E eu digo que muitas das vezes a questão aqui que se coloca é a questão da educação. Exatamente. Que a pessoa tem e também o posicionamento, porque na verdade no lar a posição que o homem vai implementar para que esse tipo de coisas não venham a acontecer é muito importante saber diferenciar as águas. Tudo bem, ela é a minha mãe, então mamãe, mãe, o meu posicionamento, o meu posicionamento tem que ser A, X, B. Você é a minha esposa. Então, o teu comportamento, o teu padrão comportamental tem que ser assim, para que as coisas então começam a ter um bom curso. Exato. E também temos harmonia, porque não tem uma linha adianta, de respeito também, porque adianta acaba por envolver... Eu sou casado com alguém e a minha esposa e a minha mãe, quando encontram-se, estão num ringue, numa batalha, porque isso não é saudável nem para mim, nem para minha esposa. E, me fica muito feio. Amor, vamos à casa da mamãe? Não quero. Tenho vontade. Evita logo. Porque já sabe o clima pesado que aí vai estar. Porque a minha mãe é uma autêntica, como posso dizer, uma pessoa que só traz problema, porque acha que é o filho, a bônus da verdade que se diga. Exato. Porque acha que é o filho, sou simplesmente dela e tudo aquilo que eu faço sou manipulado pela minha esposa, enquanto que não. Exatamente. Enquanto que não. Então, e tem que se deixar bem patente isso, não é? Sim, mas o diálogo também, sim.
O diálogo é como um pilar, tem que estar aí para sustentar as relações. E uma questão muito rápida ainda dentro disto do divórcio, após a separação, direitos e patrimônio relativamente a isso. Após a relação, direitos e patrimônios, esses requisitos todos, a lei elenca, e agora não me vem à cabeça, mas suponhamos que após o divórcio a minha companheira não tenha condições econômicas para poder se autossustentar. A lei e o juiz, nesse caso, pode muito bem determinar uma pensão e que o homem possa mensalmente dar alguma coisa como meu. Neste momento, todo mundo em casa está atento a isso. É algo que é algo muito discutível, mas acontece sim, porque na verdade, após o casamento, e nesse caso estamos aqui a falar sobre o regime do casamento, a minha mulher torna-se meieira, quer dizer que 50% do meu patrimônio é dela. Então, estando nesta situação... E vice-versa, não? Sim, vice-versa. Okay. Estando nessa situação em que ela não tem condições para se sustentar e tudo mais, então o juiz pode decretar sim que eu passe a dar alimentos. E quando falamos alimentos aqui, não estamos só a nos referir em comida, estamos a falar também de saúde, posso assim dizer. Se ela, por acaso, ao longo desse período está a estudar ou está a fazer uma formação, isso também enquadra-se dentro dos alimentos que a lei assim menciona, não é? Menciona, sim. E eu queria só acrescentar aqui algo quando disse que 50% das receitas do homem passa a ser da esposa. Não, patrimônio. O patrimônio, sim, é nosso. Então 50%. 50%. Sim. É do casal. É do casal, sim. E você torna-se meieira, automaticamente torna-se meieira. Ele também, não é? Sim, ele também. também. A lei estabelece que torna-se a pessoa em causa é meieira do meu patrimônio. Não, eu só quero acrescentar, eu concordo plenamente com aquilo que disse. Eu só quero acrescentar porque ainda nessa questão das famílias, porque é algo que tem criado muitos problemas nos casamentos, porque independentemente dos maus comportamentos, falta de base, infidelidade do casamento, que pode criar divórcio, a questão da família cria. Já recebi no consultório minha mulher dizer, eu vou me separar por causa da minha sogra. Eu vou fazer, a minha sogra podia casar-se com meu filho. Eu já ouvi muitas vezes. E eu quero ajudar essas pessoas, sabe por quê? Porque é muito grave quando se chega nesta dimensão. Quando falou da questão dos valores, acredita que existem sogras que querem continuar a ser sustentadas pelos seus filhos. A Bíblia vem nos dizer que os filhos devem honrar os seus pais para que os dias se prolonguem nessa terra. Temos que honrar os nossos pais, temos que valorizar os nossos pais. Mas quando eu faço parte de um agregado, eu não sou obrigada a sustentar. Por consciência, por empatia, pelo amor que eu tenho dos meus pais, eu tenho que ajudar os meus pais. Agradecimento por tudo, sim. E eu preciso fazer isso não por obrigação. Porque veja bem, aquelas questões que, por exemplo, os sogros querem uma casa, mas o filho ainda não tem casa. Os sogros querem dividir os bens, e principalmente quando o filho é o primeiro filho, é aquele que sempre ajudou a família. Quando entra uma outra mulher num relacionamento, infelizmente aquela mulher se torna rival da família do homem. Temos que acabar com isso. Eu tenho 2 filhos, sou mãe de 3 filhos, a última é menina. Mas eu olho para os meus filhos e eu digo, meu Deus, eu estou a criar tão bem os meus filhos, estou a educá-los, mas eu estou a educá-los e prepará-los para o mundo, exatamente, para uma outra mulher. A minha única preocupação é que eles sejam seres humanos de bem e que possam proporcionar boas coisas a outras pessoas. Mas, deixa-vos dizer, eu tenho que formar os meus filhos. Aí, aos 18 anos, tenho que começar já a trabalhar. Enquanto não tenho nora, eu tenho que comer naquele dinheiro até rotar. Assim, eu vou comer, eu vou gastar, vou fazer de tudo e mais alguma coisa. Porque quando ele se casar, eu vou deixar de ter essas regalias. Exato. Eu vou receber aquilo que ele decidir me dar. Mas enquanto estiver na minha casa, claro, pode me sustentar. Filho, compra um carro, filho, ajuda a mamãe com uma casa. Filho, tudo eu posso
pedir isso ao meu filho enquanto estiver comigo em minha casa. Mas quando for para outra família, ou quando ele constituir a sua própria família, eu não tenho que saber separar, nada, exatamente. eu tenho que receber aquilo que ele tem para me dar. Eu tenho essa consciência como futura sogra. Amém. Beijinhos às minhas noras, futuras noras. Mas então é isso que temos que começar a proporcionar. Terá uma sogra De Não, punho porque, forte, assim, porque não o é? Tem problema que ser. é a mente. Como é que a sogra olha para a nora? E como é que a nora olha para a sogra? E a nora também, existem noras que oprimem, que não permitem que os filhos deem benesses, que ofereçam coisas aos seus pais. Que é isso? Se o pai quer dar, se o teu esposo quer dar, aceita, ajuda, você também recebeu as compras todas, recebeu, ofereça a sua sogra, faz meninos à tua sogra, trata a tua sogra como se fosse a sua própria mãe, para que haja então harmonia no lar. Filhos no meio de divórcio. É uma questão complicada, porque na verdade o divórcio acarreta as suas consequências e nenhum filho quer crescer sem os pais lá estarem unidos, juntos, como ele perspectivou, porque na verdade os filhos eles têm uma ideologia, eles criam uma certa ideia do que eu vivo com os meus pais e acaba de forma psicológica, trazendo certas consequências que certos pode traumas, não é? destabilizar Exatamente. a criança em si. No seu crescimento, desenvolvimento. Por acaso, os meus pais vão buscar a minha escola, mas o outro colega que lá está, a sua mãe, lhe pergunta, mas teus pais não estão juntos por quê? Olha, por isso e aquilo, então acaba trazendo constrangimentos psicológicos à criança. É muito complicado essa situação, muito complicado. Por isso é que eu tenho dito, não sou casado, mas eu tenho dito que o dia que eu tomar essa decisão tem que ser com alguém e essa pessoa, independentemente das vicissitudes, nós temos que lutar para que dê certo. Porque eu não quero ter, hoje eu tenho um filho aqui e amanhã tenho um filho ali com diversas mulheres. Exatamente. E após a separação, de quem é a guarda? Ou é relativo? Isso é relativo, isso depende do juiz. Né? Eles vão entrar em tribunal para que o juiz então possa avaliar quem tem condições propícias para poder ficar com a guarda das crianças e depois de uma certa análise, depois do juiz averiguar ali, pegar um pouco dali, então o juiz em sentença própria vai declarar quem fica com a guarda da criança. Há uma diferença entre divórcio consensual e o não consensual? Sim, estamos a falar sobre o divórcio litigioso e o por mútuo acordo. O mútuo acordo é quando por ato livre de per si, nós dois pegamos e vamos assinamos sem discussão, mas como já havia mencionado ab início, o litigioso é quando há confrontos. Tu não queres, eu quero, então vamos ao divórcio litigioso. Bem, a Iracelma como terapeuta, ninguém é a favor do divórcio, não é? Mas há aqueles casos em que não tem como, não é, Iracelma? É verdade. Eu, por acaso, estava a pensar nisso porque, como terapeuta de casais, o primeiro casal que separou-se fazendo as terapias, eu quase caí em depressão porque eu achei que podia salvar todos os casais, mas depois eu tive que fazer uma introspecção e comecei a prestar bem atenção nas questões que me traziam e eu comecei a perceber que existe em muitos casais uma questão de incompatibilidade. Há muita incompatibilidade. Eu sou a favor do casamento, mas não sou a favor de um casamento sofrido. Existem mulheres que estão há 20, 15 anos, 10 anos a sofrer no casamento. Imagina uma mulher que quer muito o seu casamento, mas o esposo está constantemente a trair, não passa as noites em casa, não faz o seu papel como esposo, como líder da casa. E inclusive então existem homens que quando traem, arranjam a segunda mulher, ainda colocam na mesma rua que vive a sua esposa, não dão atenção, criam instabilidade no casamento, são agressivos. Também existem aqueles homens que são agressores psicológicas, agressões verbais, agressões físicas, e isso começa a falecer a mulher, começa a falecer o ser humano, e isto não é bom, porque o casamento não é isto. O casamento, Deus quando criou o casamento,
olhou para o casamento como algo perfeito, é o céu na terra. E não significa que não vai haver problemas, porque ser feliz no ponto de vista da psicologia não é ter uma vida perfeita. Eu tendo problemas é uma situação, são momentos, é momentâneo, mas não significa que eu seja uma mulher infeliz. Então, as pessoas precisam começar a olhar para aquilo que é realmente importante, a olhar para aquilo que é realmente importante. Então, eu acho que, infelizmente, existem casos que valem muito divórcio. E chegamos ao final de mais um programa. Agradecimentos ao restaurante TEN que abriu as suas portas e a você que também esteve aí do outro lado a dar a sua maior força. Não se esqueça de subscrever ao canal Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube.